Boa noite, sejam bem-vindos. O Nihon National News está no ar. Na edição desta segunda-feira, você fica sabendo sobre tudo o que está acontecendo no Japão, no Brasil e no mundo. O nosso jornal começa agora. Nihon National News. Oferecimento especial HBN e Nihon Classificados. Sonha em trabalhar e viver no Japão? HBN Tour é a sua ponte para oportunidades incríveis. Inscreva-se agora e dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. HBN. Para mais informações, acesse nosso site ou entre em contato pelo telefone ou através de nosso WhatsApp. O governo do Japão divulgou que o sentimento do consumidor está melhorando, indicando que a economia doméstica está em processo de recuperação moderada. O relatório mais recente mostra que o consumo privado, responsável por mais da metade do PIB do país, apresenta sinais de retomada pelo terceiro mês consecutivo. Especialistas veem isso como um sinal de que a recuperação pode se sustentar, apesar dos desafios globais. E nós começamos a edição de hoje falando sobre as principais notícias que agitaram o Japão. A reportagem é de C.E. Rodrigues. Confira. O número de trabalhadores estrangeiros feridos ou mortos em acidentes de trabalho no Japão ultrapassou 6 mil, um recorde segundo o governo. As autoridades atribuem o aumento à falta de treinamento de segurança e às dificuldades de comunicação. Entre cerca de 2,3 milhões de estrangeiros empregados, 6.244 sofreram acidentes graves ou fatais, com 39 mortes. Estagiários técnicos e trabalhadores qualificados apresentam as maiores taxas de risco. A maioria dos casos ocorreu em indústrias de manufatura e construção. O governo quer reduzir o índice de acidentes e ampliar o acesso a treinamentos e materiais traduzidos até 2027. O governo japonês começou a preparar a criação de um grande banco de dados para controlar e tornar transparente a compra de imóveis por estrangeiros. Hoje, só alguns tipos de propriedade exigem registro de nacionalidade, como terras agrícolas. Já apartamentos e outros imóveis não. A ideia é unificar tudo, registrar nacionalidade e até identificar acionistas estrangeiros de empresas que compram terras no país. A medida responde a preocupações populares sobre compra de áreas sensíveis e especulação imobiliária. O sistema deve começar a funcionar por volta de 2027. Um levantamento mostrou que cerca de metade das jurisdições dos tribunais distritais do Japão tem uma ou nenhuma advogada atuando. Das 203 filiais, ao menos 102 contam com zero, apenas uma mulher na advocacia local. Um quadro praticamente estagnado desde 2015. A escassez é mais grave em regiões do norte, nordeste e sudeste do país. Especialistas alertam que isto prejudica vítimas de abuso sexual e violência doméstica, que muitas vezes se sentem incapazes de relatar traumas aos advogados homens. Apenas 20% dos advogados no Japão são mulheres. E a dificuldade de acesso à saúde e creches em áreas rurais torna um problema ainda mais profundo. Mudando de assunto, você fica agora com as últimas informações do mundo com o nosso repórter Tiago Menezes. Um tiroteio ocorrido no último sábado, dia 29, deixou 4 pessoas mortas e outras 10 feridas durante uma festa infantil em um salão no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Entre as vítimas estão crianças e adultos. Segundo autoridades locais, o atirador fugiu após o ataque e segue sendo procurado. A porta-voz do Departamento de Investigação afirmou que há indícios de que o crime tenha sido direcionado, mas ainda não há informações sobre a motivação. A polícia continua apurando o caso e não divulgou detalhes sobre o estado de saúde dos feridos. O número de mortos no incêndio que atingiu um complexo residencial em Taipo, em Hong Kong, subiu para 146. Dezenas de pessoas seguem desaparecidas e 79 ficaram feridas, muitas em estado crítico.
As chamas começaram em andaimes de bambu instalados para obras de renovação e se espalharam rapidamente entre os prédios. 3 pessoas foram presas por suspeita de homicídio culposo, mais de 800 bombeiros e paramédicos foram mobilizados para o resgate e cerca de 900 moradores estão em abrigos temporários. As autoridades seguem investigando as causas do incêndio e possíveis falhas de segurança. Neste domingo, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, acusado de corrupção, apresentou um pedido de perdão presidencial no caso em que é julgado. O documento, enviado ao presidente de Israel, argumenta que os processos estariam prejudicando sua capacidade de governar e que o indulto atenderia aos interesses da sociedade israelense. Em um vídeo divulgado por seu partido, Netanyahu afirmou, abre aspas, meus advogados enviaram hoje um pedido de perdão ao presidente. Espero que qualquer pessoa que deseje o bem do país apoie esta medida, fecha aspas. O premier responde a 3 processos abertos em 2019. O presidente israelense tem autoridade para conceder perdão em circunstâncias excepcionais. O líder norte-coreano Kim Jong-un foi visto em público ao lado de sua filha durante a celebração dos 80 anos da Força Aérea do país. O evento contou com um grande espetáculo aéreo, incluindo drones, aeronaves de vigilância e jatos antigos, já apresentados em ocasiões anteriores. Um dia depois da comemoração, a mídia estatal divulgou as imagens oficiais do show. A cerimônia foi realizada no aeroporto de Kalma, perto da cidade costeira de Wonsan, região onde a Coreia do Norte construiu um amplo complexo turístico. Vamos falar sobre cultura? Confira os destaques da nossa agenda. Você acompanha agora os assuntos que ganharam repercussão no Brasil com o nosso repórter Felipe Vital. É com você, Felipe. O roteiro de 2019 se repetiu em Lima, no Peru. No último sábado, dia 29, o Flamengo voltou a conquistar a glória eterna e levantou a taça da Copa Libertadores 2025 após vencer o Palmeiras por 1-0. Com o resultado, o rubro-negro se isola como o maior time brasileiro da história da competição, agora com 4 títulos. Já o Palmeiras permanece com 3 taças, assim como São Paulo, Santos e Grêmio. O gol do título saiu na segunda etapa, marcado por Danilo, que entra para a história como o 3º jogador do Flamengo a marcar em uma final de Libertadores, ao lado de Zico e Gabigol. O Supremo Tribunal Federal marcou para os dias 9, 10, 16 e 17 de dezembro o julgamento do último núcleo da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado. Esse é o chamado Núcleo 2, etapa que deve encerrar o processo poucos dias antes do recesso do Judiciário. Segundo a Procuradoria-Geral da República, os réus desse grupo são apontados como responsáveis pelo gerenciamento das ações que buscavam manter Jair Bolsonaro no poder mesmo após a derrota nas urnas. Ao todo, são 6 acusados que podem se somar aos 24 já condenados pelo Supremo. Outros 2 investigados escaparam das acusações mais graves e foram condenados apenas por associação criminosa, com penas baixas que permitem acordo para evitar a prisão. As penas definidas até agora variam de 1 ano e 11 meses a 27 anos e 3 meses, esta última aplicada ao próprio Bolsonaro, considerado o líder da organização criminosa. Fique agora com as notícias mais relevantes da comunidade brasileira no Japão com a nossa repórter Franciele Tsutsumi. A Semana Internacional do Samba promete agitar brasileiros e japoneses entre os dias 30 de novembro a 7 de dezembro. A turnê que marca os 20 anos da produtora Tupiniquim Entertainment e homenageia o Dia do Samba. Terá 3 apresentações em Tóquio e em Hamamatsu. O evento reúne sambistas consagrados vindos do Brasil, entre eles Márcio Vanderlei, Carlinhos Sete Cordas e a cantora Branca. Eles se apresentam ao lado de músicos residentes no Japão, como Marquinhos Ramos, Mariângela e Marco Muramoto, além de nomes conhecidos do samba japonês,
Macho Miyazawa, Shunshei e Sakura Ozawa. Segundo o idealizador do projeto, o cantor e compositor Marquinhos Ramos, a turnê celebra diferentes marcos: os 20 anos da produtora, o Dia do Samba, os 130 anos de amizade entre o Brasil e Japão e os 35 anos da comunidade brasileira no país. A programação inclui workshop e concerto na churrascaria Kibon, em Tóquio, no dia 30 de novembro. A apresentação em Hamamatsu será no dia 6 de dezembro e o encerramento na Casa Mon Romantic, novamente em Tóquio, no dia 7. Com nomes importantes do samba do Brasil e do Japão reunidos no mesmo palco. A Semana Internacional do Samba reforça a integração musical entre os dois países e celebra o ritmo que conquista gerações. Risos, casa cheia e muita energia boa. São com essas palavras que eu consigo descrever os shows de Matheus Ceará aqui no Japão. Quem acompanhou tudo bem de perto foi a nossa repórter Gabriela Ranil. Dá só uma olhada. Desde o dia 17 de novembro, Matheus Ceará está fazendo história com a sua primeira turnê solo de stand-up comedy no país. Uma realização Eureka Japan do produtor Luiz Tolesano. O cearense desembarcou em Tóquio, rodou a Disney Sea, se perdeu no metrô lotado, comeu ramen queimando a língua e transformou tudo em piada inédita na hora. O resultado? Um show novinho em folha que o público brasileiro está vendo em primeiras mãos. Já passaram por 4 cidades lotadas: Ota, Hamakita, Chita e Conan. O último show foi no domingo, dia 30 de novembro, fechando com chave de ouro na Bud Zingu. E a mulher, ela tem uma ferramenta que Deus deu para ela, que destrói o dia do marido e salva o dia dela. Você sabe disso, jovem? Ele já está olhando para mim. A mulher tem, toda mulher que está aqui com o seu marido, o marido sabe porque ele reconhece, todo marido reconhece essa arma que a mulher tem. Olha o silêncio do pessoal esperando. Qual foi a piada que você trouxe inédita para o Japão, sobre o Japão, né? Que você acha que o público teve uma reação boa com essa transformação da piada do dia a dia nosso mesmo? Eu acho que foi de falar da Donki, da loja da Donki e do matcha também. O pessoal gostou de ouvir falar do matcha também. É que tudo realmente é matcha. Tem o Kit Kat de matcha, o matcha de matcha, matcha com leite, matcha de tudo quanto é jeito. Então, eu acho que da Donki e do matcha foram as piadas que o pessoal mais gostaram de ouvir. E a música do Donki realmente fica grudada, né? Fica grudada. Donki! Fica mais que Dolly na cabeça. Verdade. Eu acho que foi essas aí. A Eureka Japan, que já trouxe Whindersson Nunes 2 vezes, Léo Lins, Bruna Lois, Leandro Hassum, Nani People, o Grupo 4 Amigos, Thiaguinho, Zeba e até Dave Leonardo, consolida mais uma vez o título de maior ponte cultural entre Brasil e o Japão. Luiz, a Eureka Japan consolida-se com a ponte cultural. Qual é o maior desafio logístico e cultural ao trazer humoristas como o Matheus Ceará para o Japão e garantir que a comunidade brasileira no Japão possa privilegiar um stand-up desse? Obrigado. Pergunta difícil essa de responder, né? Bom, em primeiro lugar, boa noite, pessoal da Nihon TV. Sempre um prazer estar junto com vocês. Muito bom, vocês nos apoiam. E o maior desafio para a gente é conciliar a agenda do artista com a nossa agenda aqui. Porque a gente é um povo que trabalha muito e às vezes o artista quer vir, mas chega no final de semana no nosso público, que é o verdadeiro artista, né, vamos dizer assim, que faz o show acontecer, está trabalhando. Então a gente tem que conciliar a nossa agenda com a agenda do artista. Esse é o maior desafio. Matheus Ceará prova, não importa o fuso horário, o humor brasileiro chega, conquista e deixa saudades. Gabriela Ranil, diretamente de Gifu para a Nihon TV. Vamos conhecer algumas ONGs que espalham esperança aqui pelo Japão. Confira agora o Solidariedade Nihon TV. O Nihon Nacional News vai ficando por aqui e eu quero te agradecer.
Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã.